Vamos lá, Reinaldo Azevedo fala de Fernando Haddad e de Simone Tebet e de muita coisa interessante. Ele falou do debate na Bandeirantes. Vamos lá, bora. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Machado de Assis, capítulo 4, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, no caso o próprio Brás Cubas falando o narrador defunto. Argueiro é um cisco, trave é aquilo que impede de ver direito. Então, quem tem uma ideia fixa enxerga menos do que aquele que tem uma viseira ou que tem um cisco no olho. E uma das ideias fixas que há no Brasil na análise política é a tal da polarização, que precisaria ser vencida a qualquer custo, sei lá por quem, talvez apelando ao poeta Carlos Drummond de Andrade e pelo J. Pinto Fernandes, do poema Quadrilha, aquele que não tinha entrado na história. Como há essa trave no olho, como há esse cisco, então muitas vezes a imprensa demora um pouquinho, a análise política demora quando colocada diante, se não exatamente da novidade, mas daquilo que virá. Que foi o que eu procurei fazer diante do debate havido na Band em São Paulo, né, entre o Fernando Haddad, que disputa o governo de São Paulo, e Tarcísio de Freitas, que é o atual governador. Sim, Haddad fala como candidato de Lula, e Tarcísio prestou ali seu tributo ao Bolsonaro, mas não é exatamente o candidato do Bolsonaro, do bolsonarismo. Pelo menos ele tentou fazer que não. Atenção, isso não quer dizer que ele seja ligeiramente progressista, nem ligeiramente. Tarcísio é um candidato reacionário. Ou então não teria feito escolas cívico-militares, não teria feito a política de segurança pública que fez. Sim. Não teria levado adiante o discurso que levou da privatização, que é um discurso ideológico e com práticas idem, mesmo contra as evidências. Agora, exatamente a expressão de Bolsonaro não é. E se fez, de qualquer modo, insisto, um debate respeitoso, né? Apesar ali de algumas cotoveladas, outras, mas isso no embate político é normal. Né? Então, sim, se anunciou ali um possível embate para 2030, que só vai acontecer, insista-se, se Lula ganhar a eleição. Acontece que esse Tarcísio, que procura fugir do bolsonarismo, né, não consegue fazer o serviço inteiro. Ontem estava aí o governador a defender corretamente a vacinação contra o sarampo, enquanto lá dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro dava a senha contra as vacinas, o que Nicolas, o milionário, repete aqui dentro, aquele que teve a sua fortuna pessoal, né? Puta mesmo, eu até notei aqui, peraí, Nicolas... sim, aquele cuja fortuna cresceu 105 vezes, também esse fazendo discurso contra a vacina em meio a um surto, né? Sim, São Paulo, de algum modo, antecipa o que pode ser um embate do futuro. Mas continuará a ser um embate entre a luz e as trevas? Governador, como no filme Poltergeist, venha para a luz, Caroline. É isso aí. Grande Reinaldo, dando uma paulada em Nicolas Ferreira e também em Tarcísio de Freitas. Ele falou um pouquinho a respeito da Simone Tebet
e do discurso dela afiado contra o negacionismo de Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Simone Tebet reage ao negacionismo de Eduardo Bolsonaro fazendo campanha contra a vacina no momento em que o Brasil enfrenta um surto de sarampo, e Nicolas também fazendo campanha contra a vacina e, evidentemente, o seu Flávio Bolsonaro de boca fechada. Vai. A candidata do PSB ao Senado por São Paulo, Simone Tebet, criticou declarações anti-vacina do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. No momento, como você disse, existe esse surto em curso de sarampo no estado, com 23 casos confirmados. São 20 só na cidade de São Paulo, além de 2 em São Bernardo do Campo e 1 em Guarulhos. Em vídeo publicado nas redes sociais no último sábado, Eduardo disse que foi a uma agência de correio americana no Texas, onde vive desde fevereiro de 2025, para assinar uma declaração isentando a filha dele da obrigatoriedade de tomar vacinas para poder ser matriculada na escola. A gente vai acompanhar o que ele disse. Fala, pessoal, estou saindo aqui de uma loja da USPS, que é como se fosse os Correios no Brasil, e imprimi esse papel em casa aqui do governo do Texas, assinei, trouxe aqui uma espécie de cartório, só que sem fila, paguei $10 e está feita a declaração juramentada, onde eu fico responsável pela minha filha não tomar vacinas. E ela pode se matricular em qualquer... Porque aí ele vai falar a defesa da liberdade e tal. Um cara que fala isso sobre não vacinar a própria criança. É nojento. Um pai. Eu fico me perguntando, essa direita aqui no Brasil que acha que dá para dialogar com esses caras, sinceramente, às vezes eu me pergunto, o que é que vocês têm na cabeça? Porque aí não é mais alguma questão de divergência. Nós estamos enfrentando um surto de sarampo aqui. É asqueroso. A Simone Tebet reagiu, vai. Ela que acompanhou o debate na Band entre Tarcísio e Haddad disse que o discurso negacionista está no DNA da família Bolsonaro e não tem como mudar. Em declaração à equipe do G1, a candidata ao Senado afirmou o seguinte: a gente cada vez mais joga no erro do adversário, né? É inadmissível, inaceitável, é por isso que a gente faz política, para voltar à voz da razão, da ciência, a dominar, assim, a cabeça do cidadão e dos brasileiros. Nós estamos no momento, talvez nos momentos mais tenebrosos da história da humanidade, falando desse novo século, onde nós temos que lutar contra preconceitos e preconceitos do século passado. No mundo inteiro, no Brasil, não é diferente. A extrema-direita, de novo, com esse discurso negacionista da vacina. Eu que participei da CPI da Covid, sei do que eu estou falando, né? Discutindo a legitimidade das urnas, querendo enfraquecer a democracia, porque sabe que a democracia é a voz do povo. E você enfraquecer a democracia, Fantástica, você tem Simone. governos autocratas. É método, é da essência, é do DNA da família Bolsonaro, não tem como mudar. E é isso mesmo. É isso mesmo. Eles são isso. Não existe bolsonarismo institucional. Isso aí, o Juventus. único bolsonarismo que existe é o bolsonarismo que entra em choque com as instituições. Está aí o Flávio reunindo os candidatos para falar: nós vamos depor o ministro Supremo. Governador Tarcísio, vou lhe dar uma carraspaninha lógica. Carraspana lógica é um tipo muito particular de carraspana. Ele diz: a vacina do sarampo é consagrada e segura. A gente tem feito um esforço muito grande aqui em São Paulo para aumentar a cobertura vacinal, graças a algumas medidas, como incentivo à gestão municipal, a gente está conseguindo ampliar. E eu recomendo a todos já buscar o posto de vacinação, a buscar a vacinação do sarampo, porque ela é fundamental nesse momento. Governador, como é que o senhor se sente falando isso e, ao mesmo tempo, integrando um grupo que é contrário à vacina? Com pessoas fazendo manifesto contra a vacina. Como é que as pessoas participam de coisas que sabem ser erradas, que sabem prejudicar as pessoas, que causaram a tragédia que causaram no Brasil? Como é que é isso? Eu não consigo entender. O Trump, por exemplo, assinou, né, uma ordem executiva que reduz a cobertura vacinal de crianças. Os Estados Unidos têm 2.300 casos de sarampo. Viajantes estão trazendo sarampo, estão reintroduzindo sarampo de volta no Brasil. E o senhor está nesse campo ideológico. Mas não é uma coisa qualquer, não é uma diferença sobre privatizar isso ou aquilo. É uma diferença, governador, que mata.
Sim. Como é que é isso? Conta pro tio. Isso aí. Simone Tebet reage a negacionismo de... A gente tá combatendo os mesmos fantasmas, né, gente? É uma coisa surreal, enquanto o Milei chama o Lula de porco. E o Nicolas fica milionário no governo Lula. Ô, Isa, lembra o dia que você foi lá na casa do Vólio Ben, que ele fez como tio Patinhas, deu Sim. aquela nadada na piscina de grana Ficou e humilhando a tal? gente, sim. Isso, exatamente. Tem gente que ainda é mais eficaz do que o Vólio Ben. Porque o Sério? Vólio Ben, e que eu saiba, o Vólio Ben não ficou 104 vezes mais rico em 4 anos. Não. Não. Mas o Nicolas ficou. E tá batendo em todo mundo, hein? Porque eu gosto é disso. Você tem que ter estilo. Você tem que declarar um troço como esse e sair xingando os outros. Vamos lá, vai. O deputado federal Nicolas Ferreira reagiu a críticas sobre o crescimento de seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral, que passou de cerca de R$36 mil em 2022 para 3,8 milhões neste ano. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar mineiro atribuiu a evolução a um imóvel financiado, investimentos e atividades profissionais exercidas além do mandato. Pelas redes sociais, ele disse: "Não há nada de errado em prosperar, crescer e construir patrimônio com trabalho No governo honesto. O errado é enriquecer à custa do dinheiro público e da corrupção." Segundo a declaração apresentada ao TSE, o principal bem é um imóvel avaliado em aproximadamente 2,23 milhões de reais. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Nicolas aproveitou a explicação para atacar opositores e negar qualquer irregularidade na origem do patrimônio. Ele afirmou: "Não tenho por que ocultar meu patrimônio." Em seguida, o deputado fez referências a suspeitas envolvendo rachadinhas, contratos com o Banco Master e desvio de aposentadorias, sem citar nominalmente os seus alvos. Rachadinho tá falando do Flávio? Tá falando... Ó, vai bem! Que nem o pessoal me chama quando eu tô no Pelourinho, na Bahia. Ó, Mário Beni! Tá falando do Flávio? Banco Master, tá falando daquela viagem que ele fez no avião fazer campanha pro Bolsonaro? Eu gosto dessa coisa assim. Uma evolução dessa. Aí eles têm escola de inglês, também renda das redes sociais. Redes sociais, inclusive, onde ele divulga coisas asquerosas, como mentira do Pix. Agora está fazendo campanha contra a vacina de novo. Né? No momento em que o país enfrenta um surto de sarampo. É assim que esse filho de Deus, esse patriota, está conseguindo. Né? E claro, o negócio é declarar e sair xingando todo mundo e falar assim: viva a prosperidade. Então, enquanto você acredita nas coisas que ele fala, ele vai enriquecendo. 104 vezes, né? A mais. Cresceu 105 vezes. E considerando que ele gasta dinheiro para comer, para comprar fralda, para não sei o quê, papapá, né? Tem criança. Eu sou... Parabéns. Parabéns. Tá aí. Sugiro que vá para o mercado financeiro. Claro. Ô, Isa. Lembra o dia que você foi lá na casa? Milionário, mais uma vez, no governo Lula. E aí a gente tem que falar das pessoas que podem tomar medidas legais nessa eleição, que é Cássio e André Mendonça. E aí eu vou pro arremate do meu editorial. O Cássio Nunes Marques, disse que a desconfiança nas urnas desconvida o eleitor. Mas a desconfiança nas urnas, né, Cássio, é propagada pela turma que é próxima do você, né, meu filho? Que lembra que você chegou até a se articular para ver se o Federação Progressista apoiava o Flávio. Vólio Bene, eu fiquei muito chocado. Eu falei, que coisa feia, né, ministro
presidente do TSE, ministro do STF, participando assim de conversas, né, Isa? Não foi assim uma conversas. Olha, por quê? Né? Como escrevia alguém num passado remoto, será se? Não podia. Será se merece ter a cabeça arrancada pelo unhudo? Tá? Será se eu não... Será que? Aí. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, afirmou ainda ontem que a Justiça Eleitoral segue trabalhando para demonstrar a transparência e a segurança do sistema de votação brasileiro e das urnas eletrônicas, declaração dada durante a Corrida pela Democracia no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. O evento encerrou a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Em uma breve declaração, o ministro Nunes Marques disse o seguinte: ao longo de 3 décadas, o sistema eletrônico de votação brasileiro consolidou sua credibilidade por meio do aperfeiçoamento tecnológico e de mecanismos de fiscalização e auditoria, garantindo segurança e transparência ao processo eleitoral e aos resultados das urnas. Desacreditar o sistema de votação brasileiro é desconvidar o eleitor brasileiro a participar da maior festa democrática do Brasil. Meu pai do céu. Está enxuto o ministro, devo observar. Sim, estava observando isso também aqui. E as artes da harmonização andaram passando por ali, hein, Vale Bene? Andaram passando por ali. Não tem nada contra, não. O problema muitas vezes não é o que está por fora, é o que está por dentro. As ideias. Né? O senhor andou falando, fazendo e dizendo coisas estranhas. E precisamos pensar, precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Né? Desde a questão das pesquisas, aí acabou desistindo, não sei o quê. E a deepfake, que está meio assim, né? Está tudo atrapalhado, né, ministro? Está tudo atrapalhado. Né? O seu colega, o senhor decidiu centralizar na sua mão, nas mãos do André Mendonça, o vice-presidente do TSE, e da ministra Estela Aranha, aí escolheu só para falar assim, nossa, que democrático, tem Estela Aranha. Os recursos todos para tirar coisa do ar, não tirar. O André Mendonça, por exemplo, seu colega, amigo de fé, irmão, camarada, já que a gente começou com Erasmo hoje, o Lindbergh fez um vídeo demonstrando vínculos do Flávio com a milícia, que são reais. No passado, quando menos. Adriano da Nóbrega. Não é que era vínculo com a milícia, era só com o miliciano, entendi. E quando contratou a mulher dele, também, era só com a mulher do miliciano, não com a milícia. E quando contratou a mãe dele, também. E quando pagou as duas com rachadinha, bem. Puxa vida, mas que coisa, quanta perseguição, né? E o senhor mandou tirar do ar, porque tinha inteligência artificial, mas o senhor manteve o vídeo do Flávio bombardeando lanchas de criminosos, PCC, CV, e uma era do PT, que sai correndo, e o senhor achou que estava tudo normal, que era liberdade de expressão. Né? Isso aí, o Nunes Marques ainda tá mais a deepfake, não sei. O Cássio vai reunir para saber o que fazer, tal. Vamos lá, vai. O Tribunal Superior Eleitoral julga na próxima semana a ação movida pelo PT que questiona o vídeo com inteligência artificial que reproduziu o ex-presidente Jair Bolsonaro. A peça foi exibida na convenção do PL, que oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. O presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, vai se reunir com os demais ministros da Corte na quarta desta semana para debater o caso às vésperas do julgamento. A decisão é tida como uma das mais importantes da eleição deste ano, porque vai determinar a legalidade do uso nas campanhas eleitorais dos chamados deepfakes, ou seja, os vídeos e áudios que imitam, por meio de inteligência artificial, uma pessoa. O artigo 9C da Resolução de Propaganda do TSE deste ano proíbe o uso do deepfake para prejudicar ou favorecer candidatura, mesmo mediante autorização da pessoa reproduzida no vídeo.
No entanto, Nunes Marques já indicou que poderia defender a liberação do uso. Em entrevista recente ao jornal O Estado de São Paulo, indagado sobre o caso, o magistrado afirmou que usar IA para fazer campanha é lícito, o que não pode é usar para prejudicar alguém. Caso adote esse discurso, a tendência é de que o ministro André Mendonça siga na mesma linha. E aí o André Mendonça, se seguir na mesma linha, naquele caso ele achou o quê? Que não estava prejudicando o PT, associar o narcotráfico? Vocês conseguiriam escolher pelo menos uma linha de atuação, hein? É muito ruim quando um juiz toma decisões ad hoc. Ad hoc. H-O-C. Com finalidade específica de beneficiar alguém ou de prejudicar alguém. Se vocês conseguissem, por favor, ter uma posição de princípio, seria muito bom. O Cássio Nunes Marques, diz que a desconfiança nas urnas desconvida o eleitor. Mas a desconfiança nas urnas, né, Cássio, é propagada pela turma que é próxima do você, né, meu filho? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!